Oi. Oi, gente. Boa tarde. Tudo bem? Prazer. Eu sou Ive. Trabalho com inovação já fazem aproximadamente 7 anos. E dentro da minha trajetória, eu consegui ter a sorte de começar a estudar marketing de influência, social commerce, tudo isso aproximadamente 2017. Então, dentro da minha atuação dentro do ecossistema, sempre foi com um olhar muito grande de como a gente produz tecnologia voltada para o usuário. E tem uma coisa que eu sempre falo, é que a forma como a gente consome, ele extrapola o meio físico. Então, tudo que vocês estão vestindo agora, eles fazem muito mais sentido do que simplesmente transmitir seriedade ou algo que seja daquele momento. Então, quando a gente começa a falar de consumo, a gente está falando de coisas como o de estoque, que trouxe toda uma representação dos pilares, dos princípios das pessoas que participavam e a busca pela liberdade. O consumo também, por exemplo, a própria comunidade do Osho, ele traz também um viés de pertencimento. E também o consumo, ele traz toda uma moda, toda uma parte que representa esteticamente para as pessoas o poder que elas têm. Então, quando a gente começa a falar de consumo, a gente está falando muito mais sobre as suas lutas e sobre os seus sonhos. Então, quando a gente compra um carro, uma casa, ou compra um serviço, compra uma tecnologia, isso está relacionado diretamente com a forma que você traz esse viés para as pessoas da sua imagem, que é totalmente formada pela a forma como você observa as coisas do mundo. Ou seja, o nosso consumo, ele é pautado em vieses. E é muito louco quando eu começo a trazer vieses, que a gente tem a tendência passada. A tendência passada, ela é muito representada hoje pelo pilar da propaganda do batom. Para quem é nova geração e não sabe, era uma propaganda onde trazia uma criança segurando um batom e no formato de pêndulo. Compre batom, seu filho merece batom. Então, era um marketing muito mais voltado para fazer as pessoas comprarem o produto, independente se elas precisavam, se elas queriam ou não. Então, aquilo era uma forma de forçar pessoas a quererem aquilo, independente do que for. Independente que seja uma manipulação, independente que seja a forma como o seu filho comporta. Ele merece. E se você não dá, você é uma péssima mãe. Então, esse marketing antigo, ele trazia uma manipulação muito forte, mas focada no produto. E aí a gente vem agora com a nova tendência de consumo, que é a forma como as pessoas estão consumindo e como o consumidor do futuro, que a gente já faz parte do futuro, está consumindo. Então, quando a gente traz o social commerce, ele começou a ser discutido com esse senhorzinho aqui sensacional, que é o Jack Ma. Para quem não conhece, esse cara é o fundador do Alibaba. E o Alibaba hoje é um grupo que já tem aproximadamente 21 aquisições. E o que tornou o Alibaba tão forte para trazer como representante do social commerce é por conta de um evento que acontece bem próximo do dia de hoje, que é o dia 11/11, que é conhecido como Dia dos Solteiros. O Dia dos Solteiros, ele é responsável, em um único dia e uma única live, por 10% de toda a venda do mercado chinês. A gente está falando de bilhões de reais, dólares, totalmente transmitido na compra em um dia inteiro de live, bem estilo Criança Esperança. Sabe o Criança Esperança, onde a gente fica vendo aquele quadro bonitão, com os números que estão sendo doados? É o que acontece dentro do festival do 11/11, onde pega os produtos bem canal do boi, bem Polishop, e começa a mostrar para as pessoas os detalhes daquele produto. E aquilo vai gerando um FOMO, porque vai mostrando ao vivo quantas pessoas estão comprando. E o sentido da urgência faz com que mais pessoas comprem aquele produto durante a live. Mas tudo isso que o Alibaba, que o Jack Ma começou a criar, ele começou a vir também para outros lugares, como a Europa, e começou a chegar no Brasil. Quando eu falo do Alibaba,
ele é presente no Brasil, principalmente pelo Alibaba.com e pelo AliExpress. Mas hoje ele tem uma representatividade muito grande e ele serve principalmente como inspiração para os grandes meios de vendas e marketing de hoje. Então, eu vou apresentar para vocês daqui a pouco algumas empresas no Brasil que têm feito aquisições bem similares ao Alibaba. Existe um erro. Se vocês digitarem agora no Google sobre social commerce, vocês vão achar que é rede social, que é consumir por rede social. É você estar lá no Instagram, arrastar para cima, chegar num processo de checkout de compra e realizar de fato a compra, adquirir aquilo. Mas social commerce não é comprar por redes sociais. Na verdade, social commerce não é nem a mesma coisa do que marketing de influência, do que consumo por influência, que é o que a gente está vivendo hoje. Mas a forma como a gente consome de influenciadores ou de indicação, quando aquela sua amiga indica um batom ou te indica uma maquiagem, ele faz parte já dos primeiros pilares do social commerce. E é muito legal, porque se a gente parar para pensar, o consumo por influência, ele sempre existiu. Ele sempre existiu. Só que não tão forte, porque a gente não tinha tecnologia suficiente para ser influenciado em outros canais. Então, se a gente voltar um pouquinho lá para Caminho das Índias, a gente vai lembrar da moda do Ixalá, da moda que a gente começou a pegar alguns acessórios e recursos indianos e colocou no nosso vestimenta. Por que a gente fez isso? Porque no maior canal de divulgação, no maior ponto de contato que a gente tem ainda até hoje, que é a TV, ele trazia essa influência diretamente para a gente. E para a gente se sentir pertencido a tudo aquilo que tem, a gente acaba consumindo igual. Só que essa influência hoje ela alterou bastante. A gente tem, por exemplo, a Jade Picon. A Jade Picon hoje ela é vista, de fato, como um fenômeno que veio ali da internet. Então, se a gente pega o irmão dela, que já é influenciador, a gente pega a Jade, começando desde os 11 anos, trabalhando com mídias, a gente chega agora num ponto de que a Jade, ela usou essa roupa no Big Brother. Não sei se vocês se lembram. Essa roupa que ela está usando é uma roupa bem cara. É aproximadamente, esse body dela custa $400. Ele é de uma marca extremamente exclusiva. Só que a Shein tinha uma produção igual. E em menos de 24 horas, todas as roupas que eram similares àquela que a Jade usou, ela esgotou na Shein. Ela esgotou no AliExpress, ela esgotou em tudo que vocês conseguirem pensar que alguém poderia usar. Então, o que a tecnologia, como as redes sociais, trouxeram é fenômenos da nova influência, como a Jade Picon. Então, traduzindo o social commerce para vocês, ele é uma estratégia para, ao usar da interação humana, por meio de tecnologia, por meio de experiências, por meio de comunidade, para alavancar ou concretizar as vendas de uma maneira mais rápida. Só que, o que isso se difere hoje do que de fato a gente está fazendo? É a forma como a gente inconscientemente é influenciado. Nesse exato momento, eu estou emitindo para vocês diversos vieses. Eu estou com uma roupa brilhosa, eu tenho um óculos quadrado, eu tenho cabelo cacheado, estou de coturno, minha apresentação é verde. Várias coisas que eu estou manipulando o gosto de vocês. Só que a partir do momento que a gente ganhar consciência que somos influenciados e que somos influenciadores, é quando a pessoa ela toma o poder sobre o produto. Então, a gente só vai conseguir, de fato, ir para o próximo nível quando a gente tomar consciência da influência que a gente tem. E quando eu falo tomar consciência, é a gente também cobrar por essa influência que a gente está gerando. Eu amo essa frase que o Marco fala, que já foi a época que a marca decidia onde ela queria vender. Já foi a época onde ela decidia o shopping que ia ser
colocado as lojas, os bairros que iam ser gentrificados. Hoje, quem escolhe isso é o usuário. Hoje, as pessoas elas se juntam para, de fato, fazer com que o mercado mude os seus canais. Essa realidade é tão possível que hoje a gente está num levante muito grande de aquisição de empresas menores, como startups, por grandes outras. Essas logos que eu trouxe aqui são alguns exemplos de startups que trabalham com social commerce já no Brasil, ou que já trabalhou. Há quantos anos a gente não sabe do Groupon? A venda coletiva, ela faz parte do processo de consumo futuro, porque as pessoas elas querem consumir em grupo e entenderam que consumindo em grupo, elas pagam mais barato. Quando a gente pega, por exemplo, uma Oli, a Oli hoje é uma das principais plataformas de video commerce do Brasil. Então, eles produzem as lives. Tem live hoje, por exemplo, da Riachuelo, que vende mais de 120 mil em uma hora. Isso, consumidores ali, dentro do site da marca, vendo uma live dentro da marca, conseguindo comprar sem sair da live. É ver a live, escolher o produto que está sendo mostrado e já pagar quando a live terminar. Quando eu trago o Reclame Aqui, que é uma empresa que particularmente eu sou apaixonada, é numa tendência de que no futuro todos os feedbacks eles sejam diretos do Reclame Aqui dentro do site. Por quê? Porque hoje existe uma falta de credibilidade dos feedbacks que estão dentro dos sites para você realizar a compra. E isso só vai acontecer se, de fato, o consumidor ele tomar consciência de que ele não pode ser manipulado pelo meio. Só que ele só vai tomar essa consciência quando começar a ver os benefícios deles. O nosso grande sonho é começar a realizar empresas como a Local Web. A Local Web hoje é uma das maiores roteadoras de e-commerce que a gente tem. E é muito legal que ela vinha numa crescente bem grande, ela realizou um IPO em 2020. Depois dessa abertura de mercado, ela já realizou mais de 20 aquisições. E por que ela aquisicionou a empresa? Porque quando ela começa a juntar o poder de uma Ethos, que gerencia redes sociais, com o poder de uma Squid, que é um canal de influenciadores, com uma Bag, que consegue realizar a venda pelo próprio WhatsApp do influenciador, a gente começa a criar ali, de uma única empresa, quase que um monopólio da jornada de compra. Onde você aprisiona o seu consumidor dentro da jornada que você está proporcionando, para ele pular aquilo de cabeça, para ele não ver os efeitos que aquela compra está fazendo. Porque, no fim, tudo se trata principalmente de dois indicadores quando se fala de consumo, que é o CAC e o LTV. CAC é o custo de aquisição do cliente. LTV é o dinheiro que ele vai te dar naquele tempo de vida. Quanto mais rápido a pessoa pular no seu funil e chegar na receita, melhor para a sua empresa, porque você consegue diminuir o seu CAC. E quanto mais tempo ela continuar consumindo com boa experiência, mais dinheiro você gera de fato para a sua empresa. No consumo antigo, tem uma diferença muito grande entre o marketing e vendas. Eram setores completamente separados até fisicamente. Só que dentro desse novo consumo, o consumidor fez com que o marketing e vendas ele tivesse um tamanho muito maior proporcionalmente na empresa e que eles se tornassem unicamente um setor. Acontece que isso foi necessário porque o marketing ele trazia aquele envolvimento com o cliente, o reforço. Porém, a vendas era quem dava o gatilho final de compra daquilo. Então, quando a gente começa a falar que o consumidor está se empoderando do processo de compra, é a gente parar de ser marca produzindo conteúdo e é produzir conteúdo com. Então, as vendas hoje não dependem apenas do marketing interno da empresa. Ele depende também, de fato, das pessoas que estão utilizando. Então, quando a gente pega uma Nike que traz toda a fala do feminismo, do Lute como uma garota, a gente está falando que ela está começando a segmentar os seus clientes. Que os clientes que eles querem ter são clientes que acreditam no feminismo.
E por que eles fazem isso? Porque eles entram em causas para gerar um consumo em comunidade daquelas pessoas que usam de fato. Então, quando a gente começa a falar hoje de processo de vendas, processo de compras, processo de marca, a gente está falando de pessoas no centro. E aí vem algumas coisas como Deep Data, entre outras formas de análise profunda do consumidor. Para quem, inclusive, trabalha com vendas corporativas, tem uma ferramenta que chama Crystal Knows. A Crystal, ela consegue fazer toda uma análise corporativa da pessoa apenas pelo LinkedIn. É quase você ter uma noção do seu padrão de consumidor, você consegue saber quem ele é em aproximadamente uns 5 segundos de análise e mais alguns 10 minutos de leitura da análise que foi gerada. Comunidade, alguns anos atrás, quando a gente olha algumas ferramentas de compra, marketing, vendas, growth, ela não era vista como canal de vendas. Não era. Então, a partir de 2019, comunidade foi acrescentado como um dos 21 canais universais. Junto com a atualização mais recente, feita no ano passado, que os influenciadores se tornou um canal de vendas também diferente. Então, a comunidade hoje, ela é a palavra mais falada. Ela, dentro do SXSW, que é um dos principais eventos de inovação do mundo, ela foi a palavra desse ano. Não foi metaverso. Metaverso é uma ferramenta de construção de comunidade. Comunidade é o foco de todos os negócios nesse momento. Então, quando a gente começa a falar de pessoas, a gente precisa trazer um olhar do ISD. A gente precisa pensar como que a ancestralidade, como a antropologia, como as pessoas, o estudo delas, estão fazendo uma predição de como ela vai consumir no futuro. E aí, nesses minutos finais, mostrando para vocês todos esses pontos, comunidade, pessoas, ISD, toda essa história da como a influência está fazendo, das jornadas, grande aquisição de empresas. O que a gente está produzindo hoje como consumo? A gente está fazendo um consumo mais saudável, que é para pessoas no centro e elas consumirem o que elas de fato gostam? Ou a gente está tornando o marketing mais manipulador, porque ele consegue entender a lente humana e fazer com que ela deseje aquilo? É muito louco e muito responsabilidade a gente pensar sobre isso, porque é exatamente o que a gente faz em eventos como esse aqui. Então, quando eu começo a pensar em manipulação do usuário hoje, eu dependo da tecnologia. A tecnologia ela é extremamente necessária para a gente conseguir produzir um consumo mais assertivo e atender o que o consumidor quer. Esse exemplo eu adoro. Fortnite é um dos maiores jogos que tem no mundo. Tem um público aí de aproximadamente de 8 a 16 anos. E ele fez uma grande parceria com a Balenciaga. Balenciaga é uma das marcas que hoje estão mais hypadas, estão mais famosas, por usar um marketing maravilhoso, que é o marketing do choque. É fazer um tênis sujo de barro. Por que a Balenciaga faz isso? Porque ela quer gerar uma coisa que o NFT também gera, que se chama exclusividade. Dentro do Fortnite, para aquelas adolescentes ali que são muito ricos e que hoje gastam horrores em skin, roupinhas para os jogos, a Balenciaga produziu 4 skins diferentes para que as pessoas pudessem comprar. Então já não basta você usar um Balenciaga na vida. Você também tem que usar um Balenciaga dentro do jogo. Então, são essas 3 tecnologias que estão puxando todo esse consumo do futuro. O 5G, para ele conseguir manter as interações, porque hoje a gente não tem internet suficiente para gerar as experiências que a gente precisa gerar. Por exemplo, o NFT. Jogos, imagens. Hoje existem galerias de artes de NFT online. E que
ganham muito dinheiro. Então, trazer essa exclusividade para dentro do consumo digital também é muito importante. E o AR e o VR, eu acho que ele cada vez mais é discutido. Ainda mais quando as empresas começam a produzir filtros no próprio Instagram ou TikTok, onde a pessoa consegue personalizar uma casa, uma parede, ou até mesmo numa foto, mudar a roupa que ela está, caso ela não se sinta tão feliz com aquilo. Então, o que importa para um consumidor do futuro não é, de fato, o que a empresa faz. Não é, de fato, o que a empresa fala, o discurso. Mas, sim, a forma como ele faz o consumidor sentir. A gente está em busca de sentimentos. A gente está em busca de pertencimento. Então, quando a gente começa a falar de consumidor do futuro, a gente está falando sobre ser, sobre pertencer. E não, de fato, sobre ter aqueles produtos. Muito obrigada, gente. Eu sou Ive Cristine. Para saberem mais, vocês podem ir no meu Instagram, que é ive.incrível. Muito obrigada. Pela seriedade do nosso site,